Fala galera, hoje nós vamos iniciar a nossa lista semanal 1. Essa primeira parte da lista semanal 1 é a parte que fala sobre quantidade de carga. Essa questão tem vindo sendo uma questão coringa das provas de CF2. E é uma parte muito importante da matéria, porque com ela a gente consegue entender o princípio de toda a teoria de CF2. Então vamos lá. Questão 1. Determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico, inicialmente neutro, para que fique eletrizado com uma carga elétrica igual a menos 1 coulomb. Ou seja, ele nos dá que ele quer saber quanto aquele condutor metálico, ou seja, imagina um pedaço de metal aqui. Qual é o número de elétrons que esse condutor metálico tem? Toda vez em que uma questão ele fala sobre número de elétrons, quantidade de carga, que ele nos deu que a nossa é menos 1 coulomb, vocês precisam lembrar automaticamente da fórmula. Quantidade de carga é igual a número de elétrons vezes carga elementar. Lembrando, carga elementar é uma constante. Se é uma constante, é um valor fixo, igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vale decorar isso daqui. Beleza, sabendo então a nossa fórmula, sabendo a nossa quantidade de carga, o número de elétrons é justamente o que ele quer. A nossa carga elementar é um valor fixo, basta eu substituir na fórmula. Menos 1, esse 1,6 está multiplicando N, vem para esse lado dividindo, vezes 10 elevado a 19, é igual ao número de elétrons. Número de elétrons é aproximadamente menos 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Essa é a nossa resposta. Essa questão parece ser bem simples, mas tem uma galera errando ela constantemente nas provas por uma questão de interpretação. Então tomem cuidado. Reparem que nessa situação ele não pede a quantidade de carga, ele pede o número de elétrons. Mas vão ter situações que ele vai dar o número de elétrons e pedir a quantidade de carga. Vale sempre ficar atento. Feito o número 1, vamos à nossa número 2, que é uma questão da AP1 de 2017.1. Número 2, ele diz o seguinte: uma corrente de 5 mA é suficiente para fazer os músculos terem uma contração. Calcule quantos elétrons fluem através de sua pele se você estiver exposto a essa corrente por 10 segundos. Paula, beleza, ele me falou em número de elétrons, mas ele deu tempo e corrente. Toda vez que ele te pede quantidade de carga ou número de elétrons, vocês vão saber que eu tenho que usar quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes carga elementar. Beleza. Só que quando ele te dá tempo e corrente, vocês vão precisar lembrar aqui. Corrente é igual a quantidade de carga sobre variação de tempo. Ele me deu que a minha corrente passa em 10 segundos por aquele corpo. Então eu tenho, ele me deu que a minha corrente é 5 mA. Vocês vão ter que lembrar lá que 1 milicoulomb equivale a 10 elevado a menos 3 coulomb. 1 microcoulomb equivale a 10 elevado a menos 6 coulomb. 1 nanocoulomb equivale a 10 elevado a menos 9 coulomb. 1 picocoulomb
equivale a 10 elevado a menos 12 coulomb. Essa tabela aqui precisa estar muito bem compreendida por vocês. Sabendo disso, se ele me deu que eu tenho uma corrente de 5 mA, eu vou ter 5 vezes 10 elevado a menos 3, igual a quantidade de carga. Eu tenho esse valor? Ele me deu esse valor fixo? Não. E além dele não me dar esse valor fixo, ele não pede a quantidade de carga, ele pede o número de elétrons. Então eu sei que quantidade de carga é a mesma coisa que N vezes Z. Substituo isso aqui. Então eu vou ter que minha corrente é igual ao número de elétrons vezes carga elementar sobre a variação de tempo. Ele disse que essa corrente transmite pelo corpo em um tempo de 10 segundos. Esse 10 está dividindo, vem para esse lado multiplicando. 5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 é igual ao número de elétrons, que é justamente o que a gente quer descobrir, vezes a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a 19. Isso aqui me dá 50 vezes 10 elevado a menos 3. Esse cara está multiplicando, vem para esse lado, dividindo. É igual ao número de elétrons. Eu sei, então, que o meu número de elétrons vai ser aproximadamente 3,1 vezes 10 elevado a 17. Essa é a nossa quantidade de elétrons que ele pede na questão. Reparem que essa é uma questão de prova que envolve o conceito inicial que nós falamos na número 1, que é sobre quantidade de carga, e ele envolve uma outra fórmula, que é a corrente. Eu tenho visto que os alunos se confundem muito quando eu tenho duas fórmulas e eu preciso envolver uma fórmula na outra, que é exatamente o que a gente fez aqui. Reparem o seguinte. Eu tenho a fórmula quantidade de carga igual ao número de elétrons vezes carga elementar. Eu tenho a fórmula corrente é igual a quantidade de carga vezes variação de tempo. Se eu sei que quantidade de carga é N vezes Z, eu posso simplesmente substituir aqui na fórmula. E aí eu fico com uma nova fórmula. Isso se ele não me der a quantidade de carga. Mas se ele te der a quantidade de carga, você já coloca aqui. Por exemplo, que ele tivesse dado naquele corpo, passa uma corrente de 5 mA, num tempo de 10 segundos, determine a quantidade de carga. Ou então, naquele corpo, passa uma corrente de 5 mA com uma carga de menos 10 coulombs por quanto tempo? Aí a incógnita seria tempo. Vocês precisam ficar atentos e alertas em relação a isso. Na física, dificilmente ele vai te dar uma única fórmula para você encontrar uma única incógnita. Na maioria das vezes ele vai envolver duas fórmulas e vocês vão ter que introduzir uma fórmula na outra.